Queridos irmãos e irmãs, nos nossos vídeos sobre o jubileu, depois de considerarmos o rico teor da bula, Spes non confundit, com a qual o Papa Francisco proclamou o jubileu, passamos a considerar o decreto da penitenciaria apostólica sobre as indulgências neste ano jubilar. Na bula Spes non confundit, bula de proclamação do Jubileu Ordinário 2025, o Papa Francisco salienta que a indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. E o Papa comenta: não é por acaso que na antiguidade o termo misericórdia era substituível por indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus que não conhece limites. Francisco recordava-nos ainda que o pecado, como sabemos por experiência pessoal, deixa sua marca, traz consigo consequências, não só exteriores, como consequências do mal cometido, mas também interiores, pois todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, consequência que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Ora, para uma tal situação, a indulgência é um excelente remédio que o Papa, com clareza, apresenta. Assim, na nossa débil humanidade atraída pelo mal, permanecem efeitos residuais do pecado. São tirados pela indulgência, sempre por graça de Cristo, o qual, como escreveu São Paulo VI, é a nossa indulgência. Em sua bula, Francisco frisava ainda que o mal cometido, que não permanece oculto, precisa ser purificado para nos permitir a passagem definitiva ao amor de Deus. Em tal contexto, compreende-se, precisa Francisco, a necessidade de rezar por aqueles que concluíram o caminho terreno, uma solidariedade na intercessão orante que encontra a sua eficácia na comunhão dos santos, no vínculo comum que nos une em Cristo, primogênito da criação. Francisco então esclarece que a indulgência jubilar, em virtude da oração, destina-se de modo particular a todos aqueles que nos precederam, para que obtenham plena misericórdia. Francisco, na bula, anunciava que a penitenciaria apostólica providenciaria a emanação das disposições necessárias para poder obter e tornar efetiva a prática da indulgência jubilar. Pois bem, aquele anúncio se cumpriu com o decreto emanado pela penitenciaria apostólica aos 13 de maio de 2024. O decreto, nos seus 3 primeiros parágrafos, poderíamos dizer parágrafos introdutórios, faz referência à bula Spes non confundit, citando-lhe os números 6, 8, 7 e 23. O 4º parágrafo do decreto já começa a estabelecer as orientações para se obter a indulgência jubilar. Durante o Jubileu Ordinário de 2025, permanecem em vigor todas as outras concessões de indulgência. Essa é a primeira orientação. Se segue uma outra: todos os fiéis verdadeiramente arrependidos, excluindo qualquer apego ao pecado, que forem movidos por um espírito de caridade e que no decurso do ano santo, purificados pelo sacramento da penitência e revigorados pela Sagrada Comunhão, rezarem segundo as intenções do Sumo Pontífice, estes poderão obter do tesouro da Igreja pleníssima indulgência, remissão dos seus pecados, que se pode aplicar às almas do purgatório sob a forma de sufrágio. E o decreto passa em seguida a considerar para a obtenção da indulgência as 3 seguintes situações ou circunstâncias. A primeira, nas sagradas peregrinações, já tratamos disso num dos vídeos catequéticos. Nas piedosas visitas aos lugares sagrados, também já consideramos essa segunda situação. Agora, a terceira circunstância ou situação para obtenção das indulgências. Nas obras de misericórdia e de penitência.
É sobre isso que queremos partilhar brevemente com vocês. Nas obras de misericórdia e de penitência. No primeiro parágrafo deste item, o decreto, consciente quer do valor das missões populares, dos exercícios espirituais e do processo formativo, quer da singular importância do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica, estabelece. Além disso, os fiéis poderão obter a indulgência jubilar se, com ânimo devoto, participarem em missões populares, em exercícios espirituais ou em encontros de formação sobre os textos do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica, que se realizarem em uma igreja ou outro lugar adequado, segundo a intenção do Santo Padre. O segundo parágrafo desse momento, em que se fala da obtenção das indulgências nas obras de misericórdia e de penitência, o segundo parágrafo abre a possibilidade para a obtenção, no mesmo dia, de uma segunda indulgência plenária. O decreto assim se expressa. Apesar da norma segundo a qual se pode obter uma só indulgência plenária por dia, os fiéis que tiverem praticado o ato de caridade em favor das almas do purgatório, se aproximarem legitimamente do sacramento da comunhão uma segunda vez no mesmo dia, poderão obter 2 vezes no mesmo dia a indulgência plenária aplicável apenas aos defuntos. Com esta dupla oblação, assevera o decreto, cumpre-se um louvável exercício de caridade sobrenatural por meio daquele vínculo pelo qual estão unidos no corpo místico de Cristo os fiéis que ainda peregrinam sobre a terra, juntamente com aqueles que já completaram o seu caminho em virtude do fato de que a indulgência jubilar, em virtude da oração, destina-se, de modo particular, a todos aqueles que nos precederam para que obtenham plena misericórdia. O parágrafo seguinte, em sintonia com o início do número 10 da bula, Spes non confundit, no qual recorda-nos Francisco que no ano jubilar seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Este parágrafo, enfim, enfatiza estar a indulgência ligada às obras de misericórdia e de penitência, com as quais se testemunha a conversão empreendida. Assim, prossegue o decreto, os fiéis, seguindo o exemplo e o mandato de Cristo, sejam encorajados a praticar mais frequentemente obras de caridade ou misericórdia, principalmente a serviço daqueles irmãos que se encontram oprimidos por diversas necessidades. E agora, conectando-se com o número 15 da bula Misericórdia e Vultus, o decreto nos exorta, então, à redescoberta das obras de misericórdia e corporais e espirituais. Mais concretamente, descubram os fiéis as obras de misericórdia corporais, dar comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher o estrangeiro, assistir aos doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. E redescubram também as obras de misericórdia espirituais, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E o decreto prossegue, indicando outras possibilidades de indulgência e a importância do sacramento da penitência. Mas sobre isso vamos falar num próximo vídeo. Deus a todos abençoe.